Bem-vindos a mais um vídeo do Futebol com Método. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da semana de treinos de uma equipe de elite. Vamos desvendar juntos os 11 princípios que definem a periodização do microciclo. Vamos nessa! A pergunta de $1 milhão é: como é que as equipes de ponta montam a semana de treinos perfeita? Sabe, é um equilíbrio muito, mas muito delicado entre levar o desempenho ao máximo e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de lesões. E olha, a ciência tem umas respostas bem surpreendentes para isso. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com essa busca pela semana perfeita, depois passa pela recuperação pós-jogo, aí a gente vê como se constrói a carga no meio da semana, como se faz o ajuste fino antes da partida e, por fim, vamos falar sobre a arte que existe por trás de toda essa ciência. E a nossa primeira parada é logo depois do apito final, o pós-jogo. O foco aqui é duplo: recuperar e compensar. A ciência, nessa fase, se dedica a entender e gerenciar as necessidades que são completamente diferentes entre os jogadores do elenco. Pensa só, logo depois do jogo, o elenco basicamente se divide em dois. De um lado, os titulares, que jogaram a maior parte do tempo. Para eles, o foco é total na recuperação, é reparar o corpo. Do outro lado, os reservas, que jogaram pouco ou nem entraram. Para eles, o objetivo é completamente diferente, é compensar, é simular o estímulo de uma partida para que eles também estejam preparados para o que vem pela frente. E isso já levanta uma questão super importante para qualquer comissão técnica, né? Com calendários tão apertados, qual é o melhor dia para dar uma folga para a equipe inteira? E a resposta da ciência aponta para este número aqui, que é bem impactante: de 2 a 3 vezes. Mas o que esse número quer dizer na prática? Quer dizer que, segundo uma pesquisa com 18 equipes de elite, a taxa de lesões sem contato é de 2 a 3 vezes menor quando a folga acontece no segundo dia depois da partida, o que a gente chama de dia de jogo mais 2. É uma evidência muito forte a favor dessa estratégia de descanso. Ok, superada essa fase de recuperação, a gente entra no coração da semana de trabalho. Seção 2, meio da semana, hora de construir a carga. É aqui que o trabalho pesado acontece, aplicando o estresse certo, na hora certa. E olha que interessante este gráfico. Ele mostra uma coisa que não é óbvia: tanto uma carga de corrida muito baixa quanto uma muito alta acabam aumentando o risco de lesão. Existe uma zona ideal, um ponto de equilíbrio com menor risco, que fica ali entre 60% e 90% da demanda de uma partida, nem 8, nem 80. E dentro dessa carga, tem um conceito que é absolutamente fundamental: a exposição à velocidade máxima. A gente está falando daqueles momentos específicos do treino em que os jogadores dão piques e chegam perto da sua velocidade máxima. Isso é um estímulo vital. É quase como uma vacina contra lesões, principalmente as musculares, como as de isquiotibiais. E quando é que se aplica essa vacina? A pesquisa é bem específica. Dados de 36 temporadas de equipes de elite mostram que expor os jogadores à velocidade máxima no dia de jogo -2 está associado a uma menor incidência de lesões de isquiotibiais. É um detalhe que faz toda a diferença. E o trabalho de força, como entra nessa história? O treino excêntrico é crucial. E a ciência aponta para 3 chaves. Primeiro, agendar esse treino bem no começo da semana para evitar aquela dor muscular tardia. Segundo, usar microdoses, porque um volume baixo já se provou super eficaz. E terceiro, progredir a intensidade sempre com muita segurança. Com a carga bem construída, a gente entra na fase final de preparação. Seção 3, pré-jogo, a hora de afiar a lança. O objetivo aqui é bem claro: garantir que os jogadores cheguem no dia da partida no auge da forma, sabe? Afiados e não cansados pelo treino da semana. Os 2 dias que antecedem um jogo, o DJ2 e o DJ1, são críticos. Ter 2 dias seguidos de carga moderada pesada nesse período aumenta, e muito, o risco de lesões. É fundamental ter pelo menos um dia mais leve para fazer o que chamam de tapering, essa redução da carga. E quando a gente fala em leve, o quão leve é isso? Esse estudo com jogadores de elite é muito revelador. Uma sessão de treino mais curta na véspera do jogo, com cerca de 45 minutos, levou a um desempenho físico melhor na partida quando comparado a sessões mais longas, de 1 hora ou mais. Agora se prepara para uma ideia que vai contra o senso comum: treinar na manhã do jogo. Pois é, uma sessão bem curta de ativação de uns 15 a 20 minutos mostrou benefícios surpreendentes. Os jogadores correram mais em alta intensidade e, em um dos estudos, as chances de vitória da equipe simplesmente mais do que dobraram. Incrível, né? Bom, tudo isso nos leva à nossa sessão final, a arte por trás da ciência.
Porque, no fim das contas, como é que se aplica todos esses princípios no mundo caótico, imprevisível e apaixonante do futebol profissional? A chave para entender isso talvez esteja nesta citação. Medir a dinâmica da corrida não é um fim em si, mas um meio para um treino de futebol mais eficaz. Ou seja, todos esses dados, o GPS, os números, eles são ferramentas para servir ao jogo, e nunca ao contrário. O grande objetivo, o sonho de consumo de toda a comissão técnica moderna é exatamente este: criar treinos em que as metas físicas sejam alcançadas de forma natural, sabe? Como uma consequência do trabalho tático e técnico, e não com exercícios de corrida isolados, que não têm nada a ver com o jogo. E isso nos traz ao 11º e último princípio, que na verdade é uma filosofia: abraçar o caos. A ciência nos dá o plano ideal, a base, mas a verdadeira arte do treinamento está em saber como adaptar esse plano perfeito às realidades imprevisíveis das viagens, dos calendários malucos e, claro, dos fatores humanos. O que nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Em um mundo com tanta ciência, tanto dado para criar o plano perfeito, qual é o papel que ainda resta para a intuição, para o feeling do treinador? Talvez a resposta esteja exatamente aí, na arte de saber unir essas duas forças.